Muito bem, circulou na imprensa hoje, o Brasil inteiro, informações de que o presidente Jair Bolsonaro comunicou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pretende trocar o comando da Polícia Federal. Hoje, o cargo é ocupado pelo diretor-geral Maurício Valeixo, que é indicação do próprio Sérgio Moro, homem de confiança de Sérgio Moro. Em resposta, o ministro teria resistido à troca e chegou a dizer que seria muito ruim para ele, à frente do Ministério da Justiça, perder um homem de tamanha confiança nessa hora, principalmente. Vários veículos disseram que, logo depois, Moro avisou a Jair Bolsonaro que deixará o governo caso o presidente imponha essa mudança a ele. Interlocutores do governo confirmaram que, em seguida, Bolsonaro escalou os ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, para convencerem Moro a recuar da ameaça. O ministro teria dito que não aceita que a troca venha de cima para baixo e defende o direito dele mesmo de fazer a escolha na Polícia Federal. Zé Maria, eu tenho certeza absoluta que você tem muitas informações sobre esse tema, mas eu também queria compartilhar aqui algumas coisas que eu apurei ao longo do dia sobre esse caso. De fato, a troca no comando da Polícia Federal não agrada ao ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Maurício Valeixo é um homem de confiança dele, foi colocado lá desde o dia 1, enquanto ele assumiu o cargo, e não é a primeira vez que há uma tentativa de trocar Maurício Valeixo do cargo. E algumas coisas que eu poderia acrescentar aqui. Para o ministro Sérgio Moro, é muito importante o combate efetivo a crimes de corrupção, crimes de colarinho branco, como ele chama de follow the money, aquilo que ele traz de legado da Lava Jato. E o Maurício Valeixo tem muita experiência nesse sentido. Além disso, as pessoas, os diretores que estão debaixo do guarda-chuva do Valeixo na pasta. Também é muito importante a política de proteção às fronteiras, algo que o Ministério tem investido pesado, no combate ao tráfico de drogas, no combate ao tráfico de armas em relação às nossas fronteiras. Então, não agrada o ministro Sérgio Moro a troca do Maurício Valeixo. O que se diz em Brasília, muito, e aí, Zé, quero compartilhar aqui a informação, e se você tiver outras para acrescentar ou até para contradizer de repente. O que se diz muito em Brasília é que dentro do Palácio do Planalto há um certo ranço com a figura do diretor-geral da Polícia Federal por dois motivos. Primeiro, porque partiu dele a conclusão de que Adélio Bispo teria tomado uma decisão solitária, sozinho, por problemas psiquiátricos, problemas mentais, naquele episódio trágico, naquele atentado à facada. E que isso não agrada a cúpula do Palácio do Planalto e as pessoas mais próximas do presidente. E também que, especialmente na figura do general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele teria um nome já pronto para assumir o cargo da Direção-Geral da Polícia Federal, que é o chefe da ABIN, o chefe da Agência de Inteligência. E aí eu passo a palavra para você, também para o Augusto. A gente vai compartilhando um pouco das informações que a gente apurou ao longo do dia. Ô Silvio, eu costumo dizer, antes disso eu esqueci de dar boa noite para meu compadre Augusto Nunes e para todos, muito boa noite. Olha, Silvio, eu sempre digo que onde há poder, há disputa. E esse assunto deve ser analisado de uma forma mais ampla do que exatamente esta disputa ali, esta queda de braços entre assessores do presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto, e o ministro Sérgio Moro. A carta branca entregue ao ministro Sérgio Moro no primeiro dia de governo, a carta branca não exatamente uma carta, mas a indicação de que ele mandaria de porteira fechada no Ministério da Justiça e também a outros ministérios, as cartas brancas, foram cassadas. O presidente Jair Bolsonaro, logo no início do governo, entendeu que se desse uma liberdade tanta assim, tamanha para os ministros, ficaria sem poder. As decisões seriam dos ministros e os ministros estavam crescendo muito e olha, vamos confessar aqui e admitir que o governo está dando certo, porque a esplanada dos ministérios foi muito bem montada. E aí o presidente começou a recolher as cartas brancas. Primeiro, ele refez nomeações, ele fez ministros recuarem decisões, nomeações e demissões,
e tirou o Onyx Lorenzoni, que foi o grande pensador do governo, o idealizador dessa transição, tirou primeiro da organização política, né, e depois da Casa Civil e mandou para o Ministério da Cidadania, e lá o controle remoto dos projetos do Ministério da Cidadania, o controle remoto fica no Palácio do Planalto. No Ministério da Saúde, Mandetta chegou também com carta branca, e essa carta branca foi originada ali no Onyx Lorenzoni, que colocou o DEM forte demais na esplanada dos ministérios. Além da esplanada, ele forçou a barra e conseguiu eleger o presidente do Senado contra Renan Calheiros. Davi Alcolumbre é do Onyx Lorenzoni, é do presidente Jair Bolsonaro. Da Câmara, não. Foi uma decisão ali que o governo entrou porque não tinha outra opção. Além disso, outros ministérios também tiveram essa tal carta branca. É o caso, por exemplo, da ministra Tereza Cristina, na Agricultura, indicada ali ao Onyx Lorenzoni pela bancada ruralista e pelos empresários do setor agropecuário, né? Inclusive CNI, que tem uma relação muito boa com ela, a CNA, que tem uma relação muito boa com ela. E, neste momento, a ministra Tereza Cristina está em dificuldades, está fazendo ali uma disputa interna muito grande. E chegamos, então vamos lá, na saúde, Mandetta organizou o DEM nos estados com indicações políticas contra a promessa do presidente Jair Bolsonaro de um governo técnico, e agora o presidente está fazendo uma reorganização e tomando posse do próprio governo através de primeiro e segundo escalões dos ministérios. No Ministério da Saúde, por exemplo, o general Eduardo Pozuelo, ele que é bem forte ali próximo do presidente, vai cuidar da dinâmica do Ministério da Saúde, a logística, compra, né, nomeações de segundo escalão estatais e tal. Ou seja, ele será o ministro de fato. O ministro Nelson Teich vai cuidar da política, decisões técnicas, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro decidiu tomar conta do próprio governo. E não poderia deixar a polícia de lado. O direito de mandar prender e mandar soltar, né, que é a polícia, tem que ficar nas mãos do presidente da República. E é isso que vem tentando o presidente Jair Bolsonaro. Só que esbarra na fortaleza do ministro Sérgio Moro. Ele hoje é o ministro mais popular do governo. E aí ele vem resistindo, ele não pediu demissão. Mas ele deixou muito claro que se houvesse, primeiro, a divisão lá atrás do Ministério entre Segurança Pública e Justiça, ele sairia. E agora, de novo, ele disse que sairia. Não existe esse negócio de colocar o cargo à disposição. O cargo sempre está à disposição do presidente da República. Então, esta é a disputa, e no Ministério da Justiça há clara decisão de que o presidente não deve demitir o diretor da Polícia Federal. Mas há uma pressão contrária, sim, viu, Silvio? Exatamente, Zé. E só reafirmo aquilo que, de alguma forma, na minha introdução eu coloquei antes de passar a palavra para o Augusto Nunes, que é o seguinte: o ministro Sérgio Moro não aceita interferência política no comando da Polícia Federal. E por isso, como eu disse, ele tem extrema confiança nas pessoas que ele nomeou e que ele colocou assim que ele sentou na cadeira. Diga lá, Augusto Nunes. Olha, o ministro Sérgio Moro, eu vou discordar em alguns pontos do meu querido amigo Zé Maria e explico por quê. O ministro Sérgio Moro, ele tem deixado claro que ele sabe que o chefe de governo é o Jair Bolsonaro. Ele já engoliu alguns sapos de bom tamanho. Já na primeira indicação que ele fez, que era aquela integrante, era uma mulher, uma moça integrante de um conselho qualquer, que é tão irrelevante que eu não me recordo. Agora foi vetada a indicação pelo Jair Bolsonaro. Tudo bem. Ao longo dos meses, o Bolsonaro disse mais de uma vez que ninguém tinha carta branca. E nós até repetimos aqui que não existe carta branca de chefe. Se você examinar o papel ali de perto, você vai ver a marquinha. Olha, esta carta é branca, mas quem manda é o presidente da República. Claro, é assim. Mas o ministro Sérgio Moro foi hostilizado
pelo PT nem preciso dizer, né? Mas por todos os ladrões do Congresso, além dos larápios do PT, ele é hostilizado e tal. O presidente não saiu em defesa dele, ele pode alegar que o Sérgio Moro não precisa de defensores, tudo bem. Agora, o ministro está funcionando muito bem, tão bem que é um dos homens mais populares do país. Eu, como presidente, me orgulharia de ter um ministro tão popular. É sinal de que eu escolhi bem. A Polícia Federal está travando uma batalha, já que o Congresso não deixa travar a batalha que se deve à corrupção engravatada. O Sérgio Moro ataca as organizações criminosas com rara eficiência. Está travando uma guerra que o Brasil saúda, aplaude, porque ela vem até tardia. É tardio o desencadeamento dessa guerra, ele vem travando. A Polícia Federal é tão popular que é a única instituição aplaudida nos desfiles de 7 de setembro, sinal de que a corporação está bem, a instituição está bem. Trocar por quê? Mas eu dirigi várias redações de jornais e revistas, é um cargo político, tá? Você fica como algodão entre cristais, tem a redação, tá? É o povo, e tem a direção, é o presidente. E você fica ali chefiando uma espécie de ministério, o diretor de redação, e ele tem que se deixar muito claro até onde vai a atribuição dele para nomear. Eu deixava claríssimo que eu não passava dos editores. Se eu começo a mudar o subeditor, o repórter, o editor tem o dever de sair, porque eu não estou confiando nas escolhas dele. Não funciona, não é assim que funciona. O presidente da República escolhe os ministros. Se o ministro faz uma escolha desastrada, desastrosa, o demitido é o ministro, o outro vai em consequência. O resto, quer dizer, não é bypassar, como a gente dizia, né? Não é atropelar, não é passar de lá, é atropelar o ministro. Ele tem que chegar, o presidente chega e diz, eu quero que saia o diretor da Polícia Federal, superintendente, por esses motivos aqui. Se o Sérgio Moro argumentar em contrário e forem argumentos convincentes, é um gesto de grandeza você recuar e deixar lá. O ministro Mandetta é outra coisa. É outra coisa. O ministro Mandetta ninguém conhecia. Passou a ser conhecido porque aparentou agir com firmeza no combate ao coronavírus. Agora que se vê como é que está o sistema de saúde, o sistema público de saúde do Brasil, agora a gente vê que ele não deixou legado nenhum e que em 1 ano e meio, pouco menos que isso, ele não fez nada. Nada. Para mim, eu gostei, no começo eu me iludi e fiquei feliz. Achei que tínhamos um belo ministro da Saúde. Eu retiro tudo que disse, se por acaso eu disse isso, porque não deixou legado nenhum. E agora está sob suspeita aí, porque se meteu em a obra sem licitação, né? Beneficiando um dos financiadores da campanha eleitoral dele, das campanhas eleitorais. Então é o seguinte, é gesto de grandeza. O presidente da República, ele tem mais o que fazer, né? E basta lidar com o ministro, que você está lidando com tudo. Eu, na redação, repito, eu lidava com os editores executivos, editores, e olhe lá, se eu me metesse a lidar com outros, se eu começasse a lidar com repórteres, eu demito, eu nomeio e tal, eu criaria uma tremenda confusão, que é exatamente a confusão que seria instalada se saísse o Moro. Mas o Moro, ele é um selo anticorrupção. Enquanto ele estiver no governo, é uma garantia de que os corruptos não dormirão em paz. Agora, vocês acham que a oposição e os descontentes
deixariam de explorar até farisaicamente aí, os que têm medo do Moro, demitiu o Moro porque está preocupado com o Moro que combate a corrupção, etc, etc. Agora, eu apresentei vários fatores que recomendam a permanência do Moro. Eu queria saber se vocês, que eu respeito muito, Zé Maria e Silvio, me apresentam um fator que recomende a saída dele. O que é que ele fez para sair? Querer manter um dos principais auxiliares dele? Se o meu dono do jornal em que eu trabalhava resolvesse demitir o meu vice, eu iria embora. Claro. Se demitisse diretamente um editor executivo, eu iria embora. Porque você tem que ter os teus claramente delimitada e ali você age como chefe. Senão nenhum chefiado vai te respeitar. Eu diria, eu não sei o que o Zé tem a dizer, mas eu diria, Augusto Nunes, você falou assim, me apresente um motivo para demiti-lo. Eu diria que eu tenho pelo menos uns 5 para mantê-lo no cargo. Foi o juiz mais corajoso do Brasil, que colocou atrás das grades o maior bandido do Brasil, que foi o Lula. É o juiz, é um ministro que tem uma política de combate de fronteiras jamais vistas, com números incríveis, que a gente já inclusive apresentou aqui em Os Pingos nos Is, e que segue a linha, como eu disse, do follow the money. Ele tem uma política de combate à corrupção e a crime de colarinho branco sem tamanho. Zé, você quer fazer um complemento? Que a gente tem um entrevistado na linha na sequência. Tem, olha, Silvio, é o seguinte, a decisão do ministro Sérgio Moro de manter o Valeixo no cargo é uma decisão política, sempre, tudo aqui é decisão política, né? Mas é uma política acertada, de alguém que está dando certo. Aqui e ali eu falo Ministério da Segurança Pública e Justiça, não é um erro, é intencional. Para dizer o seguinte, hoje o Ministério é mais de Segurança Pública do que Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça antigamente dava recados do presidente ao Supremo, fazia a defesa do presidente, agora não precisa mais disso. Sérgio Moro é um ministro que está popular porque funciona, porque é bom, porque é importante e ele faz parte do governo Jair Bolsonaro e não é oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Então não tem nada que substituir. E se tirar a segurança pública dele, fica ali cuidando de índios e de estrangeiros, né? Agora, é o seguinte, o ministro Sérgio Moro está fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Ele vem se calando, não falou nada sobre o discurso do presidente aí, diante daquela plateia louca que o presidente considera que são infiltrados, querendo intervenção militar, esse tipo de coisa e tal. Ele se calou, né? O ministro da Justiça tinha que vir ao público e falar, mas a gente vê claramente que ele não está na linha, mas está fiel ao presidente. Só dizer o seguinte, os ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro, né, e que agora são adversários, estão fazendo festa, dizendo, saia daí, ministro, e venha se candidatar à presidência da República. São aqueles que pulam na piscina gelada e ficam gritando para os amigos, venha, tá muito bom, pula aqui também. Não tá não, tá? A água tá muito gelada, né? É cedo demais para mexer nisso.